Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta aula. Eu me chamo Fabrício, agradeço muitíssimo aí pelo convite de participar dessa jornada de anatomia radiológica. Lembrando que falar de anatomia radiológica para mim é muito gratificante. Eu que sou profissional da saúde aqui, trabalho atualmente na realização de exames de tomografia computadorizada e anatomia radiológica é a anatomia da prática, é a anatomia que você vai encontrar em todos os centros de saúde. Então, a gente aprende ali, seja no curso técnico, seja na sua faculdade, a gente sempre aprende ali a anatomia básica, aquela anatomia que a gente vê ali num boneco, num 3D, mas a anatomia da prática mesmo é a anatomia radiológica. É a anatomia de um raio-x, é a anatomia de uma tomografia, uma anatomia de ressonância, de ultrassom. Essa é a anatomia que a gente se depara na prática. Então é de extrema importância a gente compreender e saber que estruturas são aquelas que estão sendo demonstradas, as projeções e tudo mais. Certo? Então o objetivo dessa aula é simplificar um pouco dessa anatomia aqui voltada especificamente para o ombro. Certo? Então antes disso a gente vai dar uma passada geral em algumas estruturas, certo? A gente vai usar um 3D aqui para mostrar para vocês onde está cada estrutura e depois a gente vai passar para a anatomia radiológica, certo? Fazer um apanhado geral para ficar simples na hora da gente entrar aqui na anatomia radiológica. Então, a princípio, nós temos duas imagens aqui das partes ósseas da região do ombro e a gente vai ver aqui primeiro as estruturas maiores. Lembrando que aqui é uma vista frontal, é como se você estivesse olhando de frente para a estrutura, e aqui é uma vista posterior, uma vista como se você estivesse olhando a estrutura pela parte posterior, uma vista de trás da pessoa, seria isso, certo? Então, nesta vista anterior, o que a gente tem aqui? As estruturas maiores, primeiro a gente vai identificar. A gente tem aqui o húmero, aqui nós temos a escápula, que é toda essa estrutura aqui, pegando toda essa região. Isso aqui também faz parte da escápula. E aqui a nossa clavícula, certo? Três estruturas básicas. Aqui a gente vai falar que são alguns acidentes ósseos, algumas estruturas menores que são super importantes para a gente compreender, para a gente ver essas imagens aqui, seja no raio-x, seja na tomografia, seja na ressonância. A gente primeiro tem que entender um pouquinho dessa anatomia básica. Então a gente tem aqui, no húmero, nós temos essa estrutura meio circular aqui, que é a nossa cabeça do húmero, certo? Então aqui é a cabeça do húmero. Aqui nós temos o colo anatômico, a gente tem o colo cirúrgico. Aqui nós temos duas estruturas que são super importantes a gente compreender, que é o nosso tubérculo menor e o tubérculo maior. Note que um realmente é maior, então o próprio nome sugere o nome da estrutura, tubérculo maior, é o tubérculo que é maior. E o tubérculo menor é o tubérculo que é menor. Bem sugestivo, bem fácil de gravar na sua mente. Então, entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, a gente tem aqui um sulco, que é o chamado sulco bicipital ou espaço intertubercular, porque fica aqui entre os dois tubérculos. Certo? Então essas são estruturas aqui da região aqui proximal da cabeça do húmero. Aqui na escápula a gente tem várias estruturas também importantes que surgem a partir da escápula aqui mesmo. Na própria escápula, aqui no corpo da escápula, a gente tem algumas margens, que é a margem medial, porque fica mais próximo do plano médio sagital, que é aquele plano que divide a gente em lado direito e lado esquerdo. Então, se uma estrutura está mais próxima do plano médio sagital, ela é mais medial. Ela é medial. Agora, se ela está mais distante em relação à outra do plano médio sagital, ela é lateral. Então, a gente vai usar isso aqui bastante, isso é importante. Então, aqui a gente tem a margem medial,
porque está mais próximo do plano médio sagital. Aqui a gente tem a margem lateral, porque está mais distante do plano médio sagital. Aqui a gente tem o ângulo inferior da escápula. E aqui a gente tem a margem superior da escápula, certo? Junto com a sua incisura, a incisura supraescapular aqui. Outra estrutura que faz parte da escápula é essa estrutura aqui, ó, meio côncava, que encaixa a cabeça do húmero. Essa estrutura aqui é a nossa cavidade glenoidal ou cavidade glenoide, a própria glenoide. Nessa região acontece a articulação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide, e a glenoide e a própria escápula. Então, a articulação gleno-humeral é a articulação que acontece entre a glenoide e a cabeça do húmero, também chamada de articulação escápulo-humeral. Aqui nós temos também, ó, essa estrutura aqui, que é o nosso processo coracoide, certo? Processo coracoide. Aqui também, mais posterior, na vista posterior, a gente tem aqui novamente a cabeça do húmero. Aqui a gente tem a cavidade glenoide, ou a cavidade glenoidal, para ser mais preciso, a cavidade glenoidal. Aqui nós temos essa estrutura que surge da escápula, que é a espinha da escápula. Lembre que isso aqui é uma vista posterior. Então, na vista posterior, a gente tem aqui a espinha da escápula, e da espinha da escápula surge essa estrutura aqui, ó. Tá vendo essa estrutura aqui? É a mesma estrutura que essa aqui que está mostrando, aqui na vista anterior e aqui na vista posterior. Essa estrutura aqui é o acrômio. Então, aqui é o acrômio e aqui também é o acrômio numa vista diferente. Aqui a espinha da escápula passando lá atrás, então a espinha da escápula ela é mais posterior, certo? E o acrômio ele fica um pouco na região posterior e também voltado para a região anterior. Então a gente tem aqui o acrômio se articulando com a clavícula. Então aqui acrômio e aqui clavícula na sua porção mais lateral, aqui a porção mais medial. Aqui acontece a articulação entre o acrômio e a clavícula, que é a chamada articulação acrômio-clavicular, certo? Aqui a articulação acrômio-clavicular acontecendo também. Aqui é o processo conoide da clavícula. Outra estrutura aqui que é importante a gente visualizar é essa fossa. Então a gente vai ver numa vista diferente aqui, numa vista lateral. Aqui vocês podem notar a espinha da escápula, acima da espinha da escápula a gente tem uma fossa, e aqui abaixo da espinha da escápula a gente também tem uma fossa, numa vista posterior, mais voltado para a região posterior da escápula. Essa aqui é a fossa supraespinhal ou supraespinal, então fossa supraespinhal, porque fica acima da espinha da escápula, e fossa infraespinhal, que fica abaixo da espinha da escápula. Vamos ver na visão lateral aqui. Pronto. Mudou, né, bastante, né? Então vamos identificar as estruturas maiores. Clavícula, aqui o acrômio, aqui a espinha da escápula, aqui é a margem superior da escápula, aqui o processo coracoide, numa visão lateral. Lembrando que isso aqui é uma visão médio-lateral, porque é como se a gente estivesse vendo da região medial, olhando daqui para lá, ou seja, da região medial para a região lateral. E aqui ao contrário, a gente está olhando da região lateral para a região medial, certo? Uma vista médio-lateral e uma vista lateromedial, certo? Só para identificar vocês. Então, processo coracoide, clavícula aqui, articulação acrômio-clavicular. Aqui a gente tem aquela fossa que eu falei, que fica acima da espinha da escápula. Então, aqui é a espinha da escápula e acima da espinha da escápula a gente tem a fossa supraespinal, certo? E abaixo a gente tem a fossa infraespinal, certo? Aqui na região mais anterior aqui, que fica entre o corpo da escápula e as costelas, que aqui não está demonstrando, os arcos costais, a gente tem, deixa eu voltar aqui numa vista anterior, a gente tem a fossa subescapular, certo? Pronto.
Passando agora para essa imagem aqui, ó, a gente tem aqui o tubérculo menor e o tubérculo maior e o sulco bicipital. A gente tem aqui o processo coracoide, a gente tem o acrômio, uma parte da espinha escapular e aqui a clavícula, certo? E aqui a margem superior da escápula. Então tá tudo ok aqui. Vamos ver na vista superior. Aqui a gente está olhando de cima para baixo, súpero inferior. Aqui a gente tem a espinha da escápula e aqui a gente tem o acrômio. Aqui é a clavícula e aqui nós temos acima da espinha da escápula, a gente tem essa fossa aqui que é a fossa supraespinal, certo? Fossa supraespinal. Aqui a gente consegue ver um pouquinho aqui do processo coracoide aqui também. A glenoide está bem aqui, a cabeça do húmero está mostrando, está sobreposta aqui, não dá para ver direito. E aqui nós temos o tubérculo menor e o tubérculo maior, certo? Então, só para vocês identificarem as estruturas, agora a gente vai para imagens no raio-x, na radiografia, certo? Que seria o nome mais correto. Então, vamos lá, sem mais delongas, a gente compreendeu essas estruturas, a gente vai ver um pouco aqui dessas imagens, dessas estruturas ósseas no raio-x, ou na radiografia. Então temos aqui, uma coisa que deve ser lembrada quando a gente pensa no raio-x, na radiografia, é que muito depende da projeção do posicionamento do paciente, como o paciente estava, qual foi a requisição. Porque existem diversos posicionamentos. Então, dependendo do posicionamento, a gente vai ver as estruturas numa posição diferente. Assim como a gente viu aqui na ilustração anterior, a vista anterior, uma vista lateromedial, médio-lateral, a gente viu ali uma vista posterior. No raio-x, na radiografia, dependendo da posição do paciente e da inclinação do raio, dos raios-x, na hora de entrar e sair, onde ele entrou e onde ele emergiu, isso pode modificar a visão que você vai ter na imagem. Outra coisa que você deve lembrar é que no raio-x nós temos imagens bidimensionais e elas estão sobrepostas. Então tem estruturas que vão ficar uma sobreposta à outra. Então a gente tem que conseguir diferenciar uma da outra. Então vamos lá. A gente vai falar aqui do ombro em AP. O que seria ombro em AP? É o ombro onde os raios-x entraram na região anterior e saíram na região posterior. E a gente vai ter essa projeção com a sobreposição de algumas estruturas. O posicionamento do paciente e da estrutura é esse aqui. O paciente aqui está de frente para o observador, os raios-x entraram nessa região e saíram nessa. O paciente está sem movimentação do braço, ele não fez nem rotação interna nem rotação externa. Por isso que está escrito aqui ombro AP neutro, certo? Então vamos identificar as estruturas maiores no raio-x. Aqui nós temos aqui o húmero na sua porção mais proximal, certo? O húmero na região proximal. A gente tem aqui a escápula, toda a escápula, que isso aqui faz parte da escápula também, aqui é a escápula, tudo isso aqui é escápula. Aqui a gente tem a clavícula, tá vendo? A clavícula. E aqui a gente tem os arcos costais da região direita. Então, arcos costais aqui passando. Aqui arcos costais também passando. Arcos costais anteriores e aqui posteriores. Certo? Então, vendo essas estruturas, a gente vai identificar agora as estruturas menores. Então, na cabeça aqui do húmero, na região proximal do húmero, que estrutura a gente tem? Primeiro, como eu já falei, a cabeça do húmero está aqui. Segundo, a gente vai identificar estruturas menores, aquele tubérculo menor e o tubérculo maior. Então, o tubérculo menor está aqui nessa região, sobreposto, e aqui a gente tem o tubérculo maior aqui também. O tubérculo maior ele fica mais alto, o tubérculo menor um pouquinho mais baixo. Então, tubérculo menor, tubérculo maior. Pronto, identificamos as principais estruturas aqui para essa projeção. Já na escápula aqui, ó, a gente pode identificar outras estruturas. Por exemplo, aqui nós temos aqui a nossa cavidade glenoidal. Pronto, cavidade glenoidal
se articulando com quem? A cabeça do húmero. Então, cavidade glenoidal se articulando com a cabeça do húmero, formando a articulação gleno-humeral. Então, aqui a articulação gleno-humeral. Tá vendo que tem essa estrutura, essa outra estrutura aqui, ó? A gente mostrou ela na imagem anterior. Essa aqui é o nosso processo coracoide. Então, aqui é o processo coracoide. A gente consegue visualizar muito bem aqui o processo coracoide. Pronto. Que estrutura mais a gente pode encontrar? As margens aqui da escápula. Tem a margem lateral, tá vendo? A margem lateral fica mais próxima do húmero. A margem medial fica mais voltada aqui para a região das costelas. A margem superior da escápula. E aqui não mostra o ângulo inferior não, certo? Então, o que mais a gente pode encontrar aqui, ó, é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que vem aqui da escápula e sobe aqui, ó. Essa aqui é a espinha da escápula. Então, aqui a gente tem a espinha da escápula. E da espinha da escápula, a gente tem aqui o acrômio. O acrômio é a estrutura que se articula com quem? A clavícula. Então, aqui a gente tem acrômio e clavícula, formando aqui a articulação acrômio-clavicular. Certo? A articulação acrômio-clavicular aqui numa vista anterior, numa projeção antero-posterior, no AP. Agora vamos ver em outra posição, no ombro AP verdadeiro. Qual a diferença deste ombro AP verdadeiro para o ombro normal, para o ombro neutro, que geralmente é o mais realizado? Esse ombro AP verdadeiro ou o ombro na posição frente verdadeira significa que a gente vai fazer uma correção, pode ser chamado também de ombro corrigido. A gente faz uma oblíqua no paciente, uma oblíqua posterior, então o paciente fica inclinado, como vocês veem aqui, na oblíqua posterior, para que a gente consiga visualizar o ombro numa vista anterior verdadeira. E o que vai mudar isso aqui na imagem para a gente? Isso muda, se vocês notarem aqui, ó, aqui a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Nessa imagem anterior, pode notar que a cavidade glenoide ela está sobreposta aqui à região da cabeça do húmero. Nessa imagem não, a gente consegue visualizar a articulação aqui aberta. Então a gente consegue ver a cavidade glenoide aqui, ó, e a cabeça do húmero, a gente consegue observar muito bem a articulação, certo? A articulação glenohumeral. As outras estruturas que a gente consegue visualizar aqui, ó, é o processo coracoide. A gente consegue visualizar aqui também a margem superior da escápula. A gente consegue visualizar aqui a clavícula, não é uma boa projeção para a clavícula. Então aqui a clavícula, aqui o acrômio. Seguindo aqui no acrômio, a gente tem aqui lá na região posterior, a gente tem aqui a espinha da escápula e a articulação acrômio-clavicular. A gente tem cabeça do húmero, tubérculo menor, tubérculo maior, certo? E as costelas aqui do paciente. Então, o que muda aqui, dependendo do posicionamento, neste caso, foi a articulação que a gente consegue ver ela aberta. Vamos ver aqui outro posicionamento para a gente ver como isso pode mudar na imagem. Aqui a gente tem novamente aqui o ombro corrigido, né? A gente consegue ver aqui a articulação glenohumeral aberta aqui, a clavícula numa posição mais diferente, né? A gente consegue ver a mesma imagem que a gente viu aqui, no ombro AP verdadeiro, numa posição frente verdadeira. Então, essa aqui, o que muda aqui é a rotação do membro superior, ou a rotação do próprio húmero mesmo. Então, essa primeira imagem foi feita na posição neutra, ou seja, o paciente não tinha nenhuma rotação externa, não estava rodando o braço, ou no caso o húmero, para a região externa, nem rodando o braço para a região interna, certo? Então, note só duas estruturas para vocês, que vocês têm que prestar bastante atenção, que é essa estrutura aqui, ó. Tubérculo menor, tubérculo maior. Então, o tubérculo menor, numa posição neutra, sem rotação do membro superior do paciente, sem rotação do húmero, do braço, ele fica nessa posição aqui, ó. E o tubérculo maior aqui também. Se o paciente ele roda
o seu braço para a região interna, ou seja, faz uma rotação interna, automaticamente essa estrutura que estava aqui, que é o tubérculo menor, ela vai ser projetada para a região mais interna também. Se o braço do paciente, se o húmero do paciente está rodando internamente para essa região aqui mais medial, tem uma rotação medial ou interna, então esse tubérculo menor também vai vir para a região mais interna e o tubérculo maior também. Então aqui, tubérculo menor que estava aqui, numa rotação interna, ele veio parar aqui. E a gente consegue visualizar aqui o tubérculo menor. Já aqui a gente tem o tubérculo maior. Nessa rotação interna, ele veio parar aqui. Ele estava mais lateral, agora ele está um pouco mais medial. Tubérculo maior, tubérculo menor. Já numa rotação externa, se esse paciente ele rotaciona o braço para a região externa, para a região mais lateral, então essa estrutura que estava aqui, ela vai ser projetada para cá. E essa estrutura que já era lateralizada, ela vai ser projetada para a região mais posterior. Vamos visualizar isso aqui na imagem. Essa aqui é a imagem aqui com rotação externa. Então note só, o tubérculo menor que estava aqui, com a rotação externa, ele veio parar aqui. Então esse aqui é o nosso tubérculo menor. E o tubérculo maior que estava aqui, ele fez uma rotação, foi para a região mais posterior e veio parar aqui. Certo? Então tubérculo menor, tubérculo maior. Certo? Então note só a importância do posicionamento na compreensão das imagens, na compreensão das estruturas. Então, antes de observar a imagem radiográfica, você tem que saber em que projeção foi feita e qual era o posicionamento do paciente naquela realização, certo? Então, vamos continuar. Note só, essa imagem aqui vai ficar mais confusa ainda, essa imagem vai ficar mais diferente ainda. Esse aqui é o que nós chamamos na prática de ombro, que a gente chama na verdade de Y de escápula ou Y escapular. Aqui também aqui perfil escapular, que é uma oblíqua anterior do paciente com uma flexão aqui da região do cotovelo, levando aqui o húmero aqui mais para a região lateral, tirando a sobreposição dele, certo? E a gente consegue ter uma imagem de um Y mesmo. Note só como a gente consegue ver um Y aqui. Isso é super importante entender qual foi o pedido, qual o posicionamento do paciente. Então vamos identificar as estruturas. Vamos às estruturas mais fáceis. A gente tem aqui o húmero, certo? As costelas do paciente, né? A gente tem aqui a clavícula. Pronto. E a escápula é esse Y inteiro aqui, a escápula. Então vamos identificar estruturas menores. Aqui a gente tem a cabeça do húmero, certo? Aqui, como a gente identifica que parte é essa da escápula, que parte é essa da escápula, que parte é essa da escápula? Vamos começar com um macetezinho fácil aqui. Acrômio. O acrômio se articula com quem? Com a clavícula. Então, esse aqui é o nosso acrômio, porque note só, olha como está se articulando com a clavícula. Então, se essa aqui é a clavícula, quem se articula com a clavícula? Acrômio. Então, se esse aqui é o nosso acrômio, aqui, seguindo aqui embaixo, a gente tem a espinha da escápula. Do lado contrário ao acrômio, a gente vai ter aqui o processo coracoide. O processo coracoide aqui, ó. Processo coracoide. Aqui a gente tem a margem superior da escápula. A gente tem aqui o corpo da escápula. E aqui embaixo a gente tem o ângulo inferior da escápula. Pronto, identificamos as estruturas. Aqui também, só para lembrar aqui, ó, essa região é a região da fossa supraescapular. Então, identificou essas estruturas, vamos ver aqui em outro posicionamento. Ombro axial, certo? Essa imagem está um pouquinho ruidosa, não consegui uma imagem melhor, mais ilustrativa, mas aqui já dá para a gente conseguir ver o que eu quero mostrar para vocês. Então, é feito esse posicionamento aqui no paciente. Então,
paciente ele fica em determinada posição, onde o raio ele vai entrar, os raios X vão entrar da região superior para a região inferior. Então, é um axial aqui supero-inferior, uma projeção aqui supero-inferior. E a gente tem essa imagem aqui, uma vista, lembra que você está olhando de cima para baixo, claro que com sobreposições. Então, o que a gente consegue visualizar muito bem aqui? O úmero, certo? E a cavidade glenoide. A cavidade glenoidal aqui fica bem demonstrada. Então, úmero, cavidade glenoidal. Aqui, ó, essa estrutura aqui é o nosso acrômio, certo? O acrômio aqui ainda se sobrepõe aqui a cabeça do úmero, então acrômio. Quem se articula com acrômio? A clavícula. Então a gente tem que procurar a clavícula aqui. A clavícula, ela tem um contornozinho dela bem aqui, ó. Tem muita sobreposição nessa imagem, mas tem um contorno da clavícula aqui se articulando com o acrômio. Essa estruturazinha que fica mais anterior aqui, que estrutura é essa? O processo coracoide. Agora, as outras estruturas a gente não tem uma boa visualização porque tem muita sobreposição, certo? Prontinho, agora vamos para o último posicionamento aqui e imagem aqui no raio-x, na radiografia, certo? Então, temos aqui um método especial chamado de método de Fisk modificado, que é esse posicionamento onde o paciente segura aqui. É feito também de outras formas, mas esse aqui é o mais comum. E a gente tem aqui o raio central, os raios-x tangenciando aqui essa região aqui do ombro, que é exatamente para a gente visualizar essa estrutura aqui, ó, esse sulco que é o sulco bicipital, certo? Então, o objetivo principal dessa projeção aqui é exatamente a gente conseguir visualizar o tubérculo menor, o tubérculo maior e o sulco bicipital, que fica entre o tubérculo menor e o tubérculo maior, certo? Então, viu essa imagem aqui, a gente olha direitinho, viu que tem aqui essa depressãozinha aqui, ó. A gente vê que tem uma montanhazinha aqui de um lado e outra de outro. Isso aqui, na verdade, é o tubérculo menor, aqui o tubérculo maior e aqui o sulco bicipital ou intertubercular. Aqui a gente vê também aqui a clavícula, a gente consegue observar. Mas é uma imagem especificamente para visualizar essa estrutura. Eu fiz questão de colocar ela para vocês conseguirem visualizar. É bem legal. Na verdade, quando se fala de radiografia, existem muitos métodos. Então, eu decidi colocar aqui os mais comuns, os que mais vocês vão ver na prática mesmo, os que mais são utilizados atualmente. Existem muitos outros, mas você entendendo o princípio aqui da movimentação, do posicionamento, você consegue saber que imagem você está visualizando, certo? Então agora a gente vai partir para imagens seccionais através da tomografia. A gente vai começar aqui mostrando a parte óssea através das imagens seccionais, seja no plano coronal, no plano sagital, no plano axial. Se no raio-x é importante a gente compreender o posicionamento e a entrada dos raios-x e a saída, ou seja, a projeção daquela imagem, na tomografia é interessante a gente observar qual é o plano que a gente está visualizando, é o plano coronal, é o plano axial ou é o plano sagital. E outra coisa que a gente deve também ter em mente é que filtro e que janela a gente está utilizando, ou seja, uma janela para a gente, quando a gente fala em janela, a gente está e filtro ou algoritmo, a gente está relacionando isso ao que a gente quer ver. É uma janela e um filtro para a gente ver osso ou é uma janela e filtro para a gente ver partes moles? Isso vai ter muito na tomografia. Então, dependendo do tipo de algoritmo, do tipo de filtro, do tipo de janela, que é uma coisa específica da tomografia, que vocês não necessariamente precisam se aprofundar, mas precisam compreender, a gente vai estar dando destaque a determinada estrutura. Às vezes ali a posição, o corte, o plano é o mesmo, porém um está mostrando uma janela óssea e outro janela para partes moles, ou seja, uma você vai conseguir ver estruturas moles e outra você vai conseguir ver osso, certo? Então vamos lá. Agora estamos aqui com a tomografia do ombro. Aqui a gente está com um plano axial, aquele plano como se a gente estivesse vendo o paciente ali
a estrutura em fatias no plano transversal, certo? Então a gente consegue ver em fatias de cima para baixo, nesse caso aqui. Ó. Pronto, a gente pode ir tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Vamos identificar as estruturas maiores. Eu vou subir a imagem, lembrando que aqui ó, é a região mais superior do ombro. Então eu vou descendo, aqui a gente vai visualizar muito a parte óssea, porque a gente está com a janela para osso, certo? Essa estrutura que vocês conseguem ver aqui ó, é a clavícula, certo? Aqui é a porção mais distal da clavícula. Note que ela vai indo em direção à região mais medial. Tá vendo a clavícula aqui, seguindo. A clavícula aqui, ela não mostra toda a clavícula. Certo? Pronto. Pronto. A clavícula nós identificamos. Aqui é a clavícula. Quem é que se articula com a clavícula? É o acrômio. Então esse aqui é o acrômio. Ó, acrômio. Pronto. Acrômio, clavícula, articulação, acrômio, clavicular, certo? O acrômio ele se segue aqui para a região mais posterior e forma aqui a espinha da escápula, né? Então, se a gente for descendo e for acompanhando aqui essa estrutura, a gente vai vendo aqui a espinha da escápula, espinha da escápula, a espinha da escápula. Pronto, a espinha da escápula se encontra aqui com o corpo da escápula. Então, a espinha da escápula está subindo agora. Espinha da escápula aqui, ó, tá vendo? Subindo. Espinha da escápula. Acrômio. Pronto. Acrômio. Clavícula. Descendo, a gente acompanha aqui a espinha da escápula. E aqui é o corpo da escápula, certo? A gente consegue ver aqui tanto a margem mais medial quanto a margem mais lateral. Não necessariamente a margem aqui é a cavidade glenoide, certo? A margem está mais para baixo. Aqui a gente vê as costelas do paciente, a gente consegue ver o parênquima pulmonar aqui do paciente. Tá vendo? Está mais pretinho. Existe uma janela só para parênquima, mas não é o objetivo dessa aula, para parênquima pulmonar. Então a gente vai subir novamente e vamos descendo, certo? Aqui a gente sabe, ó, se aqui é a nossa espinha da escápula, essa estrutura aqui é a margem superior da escápula. Subir, margem superior da escápula, margem superior da escápula, formando aqui a região da escápula. Certo? Aí a gente vai para essa região central, aqui onde a gente consegue ver a articulação entre a glenoide, esse aqui é a cavidade glenoidal, certo? Então a gente tem aqui a glenoide e a gente tem aqui a cabeça do úmero, tá vendo que ela é mais circular? Então a cabeça do úmero se articulando com a cavidade glenoidal. Então a gente tem aqui a articulação gleno-umeral, certo? Então se essa aqui é a cabeça do úmero, isso aqui só pode ser o meu tubérculo menor e aqui meu tubérculo maior. Deixa eu passar as imagens. Aqui eu estou subindo, viu gente? Subindo, pronto. Tubérculo maior é mais superior. E agora eu vou descer um pouquinho e a gente tem um tubérculo menor aqui. Ó. Pronto, desci um pouquinho, tubérculo menor. Aqui na região do corpo, da escápula, a gente vê a cavidade glenoide. E se a gente subir um pouco, note só, aqui a gente tem esse espaço entre a espinha da escápula aqui e entre a região aqui do corpo da escápula, formando a nossa margem superior da escápula. Então aqui a gente tem esse espaço aqui que é o espaço supraespinhal, porque fica acima da espinha da escápula. Então espaço supraespinhal. Descendo um pouquinho, a gente consegue visualizar aqui o processo coracoide, tá vendo? O processo coracoide mais anterior. Subir um pouquinho. Pronto, processo coracoide aqui ainda. Você consegue ver em várias fatias. Pronto. Descendo um pouquinho, a gente encontra a mesma estrutura, aquela mesma imagem que a gente viu. E a gente consegue ver aqui, ó, tubérculo menor,
e aqui uma parte do tubérculo maior, e a gente consegue ver aqui o sulco bicipital, ou o sulco, ou o espaço intertubercular, que é exatamente essa imagem que a gente viu naquele raio-x no método de Fisk, modificado. Eu vou descer aqui um pouquinho, a gente consegue ver aqui a região do húmero, aqui a margem mais lateral da escápula, e aqui a margem mais medial, aqui a imagem medial da escápula. A gente pode descer, descer, e a gente consegue ver. Isso aqui ainda é escápula, ó, tá vendo? Descendo, escápula aqui ainda, quase encostando aqui próximo, aqui a região dos arcos costais, escápula. Vamos descer até o fim. Pronto. Sumiu a escápula. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui é o ápice da escápula e acaba a escápula, tá vendo? Vamos ver agora uma projeção no plano coronal. Já viu aqui no axial as estruturas, vamos ver no plano coronal. Então vamos lá, vamos para a região anterior. Então tem arcos costais. Essa estrutura óssea mais superior é a clavícula. Então aqui é a clavícula. Clavícula se articulando com quem? Com o acrômio. O acrômio surge quem do acrômio? No acrômio a gente vai ter aqui a espinha da escápula. Então a gente tem aqui acrômio, surgindo aqui a espinha da escápula, certo? Aqui a gente tem a região da imagem central, aqui onde a gente consegue visualizar toda a escápula, margem inferior, margem lateral, margem medial, e passando um pouquinho as imagens, a margem superior, certo? Margem superior da escápula. Vamos voltar para a imagem central, onde a gente tem aqui cavidade glenoide se articulando com a cabeça do húmero, formando a articulação glenohumeral, tubérculo maior. Se eu vir mais para anterior, eu vou ter aqui o tubérculo menor. Então, em tese, são essas estruturas no coronal. Agora vamos olhar só o sagital, agora isoladamente. Então vamos aqui no plano sagital e vamos ver as estruturas aqui. A gente já começa aqui com o tubérculo maior. Deixa eu passar aqui, tubérculo maior. Vamos passar. Pronto, aqui a gente tem aqui a região, né, mais proximal aqui do húmero. A gente consegue visualizar aqui toda a sua extensão. Aqui é o tubérculo menor. Passando um pouquinho mais, aqui surgiu o acrômio aqui em cima. O acrômio ele vai se articular aqui com a clavícula, então acrômio e clavícula, articulação acrômio clavicular, esse espaçozinho aqui. Aqui é a cabeça do húmero, deixa eu voltar aqui, ó, húmero. Aqui é a região da cabeça do húmero. A gente passando aqui, a gente vê que começa a aparecer aqui, ó, a cavidade glenoidal, onde se articula aqui a cabeça do húmero com a cavidade glenoidal, formando a articulação glenohumeral. Pronto. Aqui a gente tem o processo coracoide, clavícula aqui em cima, acrômio. Vou voltar aqui, processo coracoide. Pronto, a gente tem aqui essa região aqui onde a gente tem a espinha da escápula. A espinha da escápula surgiu a partir aqui do acrômio, a gente vê o acrômio. Ele vai descer e aparecer aqui a espinha da escápula. Pronto, espinha da escápula, espaço supraespinal ou supraespinhal. Aqui bem demonstrado a espinha da escápula, espaço supraespinhal. E aqui nossa margem superior da escápula, corpo da escápula. Vamos passando, a clavícula aqui passando aqui ainda. Espinha da escápula, margem superior da escápula. Aqui a gente tem já quase o ápice, já é o ápice. Aqui já é a margem inferior da escápula.
margem superior da escápula, ou aqui também chamado de ângulo da escápula, e aqui nossa espinha da escápula sumindo já. Então, depois da gente já ter compreendido aqui como funciona a parte óssea, a gente ter identificado tanto no raio-x quanto também na tomografia, numa janela e algoritmo para a parte óssea, e ter identificado nos 3 planos, agora a gente vai entrar na parte muscular. A gente não vai falar de todos os músculos, mas vai falar dos músculos importantes aqui na avaliação do ombro, certo? Então, a princípio, eu vou mostrar primeiro aqui uma imagem ilustrativa desses músculos para a gente saber como ele é e depois a gente passar para as imagens, certo? Então, a gente tem primeiro aqui o trapézio. O trapézio ele fica mais superior, na região mais superior, tá vendo? Aqui a gente tem uma vista anterior do trapézio e aqui uma vista posterior do trapézio, certo? Então, olha essa imagem, tente fixar na sua mente para a gente passar depois para as imagens axiais, sagitais e coronal. E nessa avaliação a gente vai utilizar tanto imagens de ressonância quanto imagens de tomografia também, faz esse comparativo. O músculo deltoide é outro músculo, ele fica mais lateral aqui, ó, ele circunda essa região aqui, a região proximal aqui do húmero. Então a gente tem aqui uma vista anterior do músculo deltoide, a gente tem uma vista lateral do músculo deltoide e uma vista inferior, uma vista superior do músculo deltoide. Tá vendo? Então, memorize essa imagem. Agora a gente vai falar dos 4 músculos que fazem parte do famoso manguito rotador, que eles são super importantes e fazem parte da avaliação do ombro, né? Então a gente tem que saber identificar eles. Então temos aqui o supraespinal. Por que supraespinal? Supraespinal porque fica acima da espinha da escápula. Aqui essa estrutura óssea é a espinha da escápula. Então logo acima a gente tem aqui a fossa onde esse músculo, o músculo supraespinal, vai estar. Então, viu a espinha da escápula, acima da espinha da escápula, na parte mais posterior, que é aqui uma vista posterior, a gente vai ter aqui o músculo supraespinal. Aqui é uma vista superior inferior, uma vista olhando de cima para baixo. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, o músculo supraespinal, aqui ó, dentro dessa fossa aqui, acima da espinha da escápula, mais para a região posterior, certo? Então vamos passar. O músculo infraespinal. Então a gente tem o supraespinal, que fica acima da espinha da escápula. Então aqui é a espinha da escápula. E a gente tem o supraespinal. Abaixo da espinha da escápula a gente tem o infraespinal. Então aqui é o infraespinal. Temos também aqui o redondo menor, que fica um pouco abaixo aqui do músculo infraespinal. Logo abaixo do músculo infraespinal a gente tem aqui o músculo redondo menor. E por fim, na porção mais anterior, note que a gente está olhando sempre numa região mais posterior. Então, olhando para a região anterior, a gente vai ter o músculo subescapular, que é o músculo que fica entre a escápula e os arcos costais. Então, é o músculo subescapular. O manguito rotador é formado pelo supraespinal, infraespinal, redondo menor e esse aqui, o subescapular, certo? Supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. São os músculos que formam o manguito rotador. Agora a gente vai identificar essas estruturas na tomografia, no plano axial, e logo a gente já passa para o plano axial também na ressonância. Então estamos aqui com a tomografia com um algoritmo aqui para partes moles, certo? E um filtro para partes moles também. A gente está no plano axial, vou dar uma passadinha aqui. A gente está vindo uma visão de superior para inferior. E agora uma visão de inferior para superior. Certo? Então vamos começar aqui de superior para inferior. Que estrutura a gente pode observar nessa região mais superior? Primeiramente, essa estrutura aqui é o trapézio, é o músculo trapézio. Vou descer aqui um pouquinho.
Aqui ainda é o trapézio. Trapézio. E note só que apareceu aqui estruturas ósseas. A gente sabe que esse aqui é o acrômio e aqui é a clavícula, certo? Então a gente desce um pouquinho mais, pronto. Aqui a gente tem aqui o deltoide, aqui ó, circundando aqui a região da cabeça do húmero, da região proximal do húmero. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho do húmero. Aqui na região do acrômio, a gente sabe que do acrômio surge a espinha da escápula. Então eu descendo aqui, essa aqui é a espinha da escápula. Aqui o processo coracoide. Aqui uma parte do húmero, da cabeça do húmero. Aqui é a parte da escápula, na sua porção mais anterior, um pouco mais anterior. Então, se essa é a espinha da escápula, aqui o processo coracoide, cabeça do húmero, e essa região aqui só pode ser a região supraespinhal, ou seja, acima da espinha da escápula. Espinha da escápula aqui, eu vou subir agora, espinha da escápula, e aqui é o nosso músculo supraespinal ou supraespinhal. Então, o músculo supraespinhal aqui demonstrado. A gente tem o músculo supraespinhal e abaixo do músculo supraespinhal a gente tem que músculo? O infraespinal, ou infraespinhal, que fica mais para posterior. Então, aqui está na região posterior, eu vou descer um pouco mais. Tá vendo? Sumiu aqui a espinha da escápula, se encontrou com o corpo da escápula, sumiu a espinha da escápula, a gente já tem aqui a presença do músculo infraespinal. Então, o infraespinal abaixo da espinha da escápula, vou subir agora o supraespinal acima da espinha da escápula, ou aqui entre a espinha da escápula e o corpo da escápula. Vou descer agora, opa, descendo. A gente tem aqui o músculo infraespinal. Aqui a gente consegue visualizar aqui a escápula, a cavidade glenoide aqui e a própria glenoide, a cavidade glenoidal e a glenoide. A gente tem a cabeça do húmero, tem até aqui o tubérculo menor. Na região mais anterior, a gente tem o músculo subescapular, que fica entre a escápula e os arcos costais aqui. Então, a gente tem aqui o músculo subescapular e aqui atrás a gente tem o músculo infraespinal. Aqui circundando a região proximal do húmero, a gente tem aqui o músculo deltoide. Músculo deltoide. Eu vou descer um pouquinho mais. Note só essa estrutura aparecendo aqui, ó. Opa. É bem discreto aqui. Esse aqui é o redondo menor. Então, o redondo menor, eu vou descendo. Redondo menor. Redondo menor, redondo menor, opa, redondo menor, é que ele acaba. Pronto, então são esses músculos aqui no plano axial. Vamos ver agora isso aqui na ressonância no plano axial também, uma ponderação em T1. Então vamos iniciar aqui na imagem de ressonância. Vou passando aqui toda a imagem de superior para inferior, para você ver todo o exame. Agora eu vou subir de inferior para superior. Chegamos no nosso primeiro corte aqui, que é esse. Pronto. Aqui descendo um pouquinho, a gente já consegue observar aqui o músculo trapézio. Vou descer um pouquinho mais e aqui a gente já surge aqui os dois ossos aqui, o acrômio mais lateral e aqui a clavícula, a sua porção mais distal, a sua porção mais lateral aqui da clavícula. Então, acrômio, clavícula, articulação acrômio-clavicular. Aqui o trapézio aqui ainda, vou descer um pouquinho mais. A gente tem aqui o deltoide aqui. A gente já tem aqui esse músculo que é o supraespinhal, tá vendo? É o supraespinhal. Vamos subir um pouquinho de novo. Olha o acrômio. Do acrômio surge a espinha da escápula. Então, descendo, olha a espinha da escápula aqui, ó.
Logo um pouquinho mais anterior à espinha da escápula, a gente tem aqui o músculo supraespinal. Então o músculo supraespinal aqui o deltoide. Vou descer um pouquinho mais, espinha da escápula, cabeça do húmero, uma parte da cabeça do húmero, processo coracoide, músculo deltoide circundando aqui é o supraespinal. Então supraespinal, se a gente descer um pouco mais, desceu, aqui já é o músculo infraespinal. Então músculo infraespinal, músculo deltoide, tá vendo? Músculo infraespinal. Se eu subir, aparece o supraespinal. Supraespinal ou supraespinhal, músculo infraespinal, músculo deltoide aqui circundando essa região mais lateral do ombro. Aqui a gente tem a escápula, a glenoide aqui, a cabeça do húmero. A gente tem aqui o tubérculo menor. Anterior aqui ao corpo da escápula, a gente tem aqui o músculo subescapular. Então, o músculo subescapular ele fica mais para a região anterior. No lado oposto, nós temos aqui, na região mais posterior, a gente tem o músculo infraespinal. A gente vai descer aqui um pouco mais, estamos descendo. E aqui, ó, já começa a surgir aqui, ó, o músculo redondo menor. Então, redondo menor, subescapular, deltoide. A gente desce aqui, redondo menor, redondo menor, redondo menor, redondo menor. E acaba aqui. Prontinho. Então a gente conseguiu identificar as estruturas ali demonstradas no plano axial, tanto por ressonância quanto por tomografia, certo? Vamos passar para o plano coronal agora. Então estamos aqui com o plano coronal, uma tomografia com reconstrução para partes moles. Vou passar aqui o exame todo para vocês verem. Vamos vir aqui da região anterior, a gente consegue ver aqui o pulmão do paciente, a gente consegue visualizar aqui os arcos costais. Aqui a gente já consegue visualizar aqui o deltoide, lembrando que a gente não vai falar de todos os músculos que estão aqui, a gente vai falar apenas daqueles que a gente se referiu a princípio. Então deltoide, deixa eu passar aqui as imagens para ir mais para posterior, pegar essa imagem mais central, a gente consegue visualizar aqui o subescapular, aqui escápula, a escápula aqui e o subescapular. Deixa eu ver aqui, a gente acompanha aqui, indo mais para anterior, subescapular, subescapular. Chegando aqui nessa imagem aqui, que já está indo para a região posterior, a gente consegue visualizar a escápula novamente, o húmero na sua porção proximal, a cabeça do húmero, a glenoide, a clavícula, o acrômio. Aqui a gente tem aqui o trapézio aqui em cima, a gente tem o deltoide na região mais lateral, a gente já tem aqui o supraespinhal. Então, indo um pouco mais para posterior, a gente vai ter aqui novamente aqui o supraespinhal e o infraespinhal aqui. Então, supraespinhal, infraespinhal, trapézio, deltoide. Deixa eu ir um pouquinho mais para posterior aqui, ó, e a gente já consegue ver aqui o redondo menor. Aqui, redondo menor. Bem discreto, né, a diferença de um para outro. Redondo menor. Deixa eu ir um pouquinho agora mais para anterior. Aqui, redondo menor. Infraespinal, supraespinal, deltoide, trapézio. Vou mais para posterior aqui. A gente vê aqui novamente o trapézio e a gente vai ver aqui que o deltoide ele vai acompanhar até a parte final, tá vendo? Deltoide.
bem demonstrado aqui o deltoide, na região mais posterior, certo? Agora a gente vai ver por ressonância essas imagens. Aqui a gente tem aqui uma ressonância magnética, aqui no plano coronal, vou passar aqui para vocês verem. Aqui a região posterior, e agora a gente está indo para a região anterior. Região anterior. Então a gente tem aqui, ó, trapézio, o músculo deltoide aqui, o músculo trapézio aqui. Deixa eu ir aqui um pouco mais para a região posterior. A gente está na região anterior ainda. A gente tem aqui o subescapular. Então, subescapular. Subescapular. Aí aqui acaba. Vou voltar para a imagem anterior. Novamente, deltoide. A gente vai acompanhando. Deltoide. Vou voltar novamente para a imagem anterior. Trapézio. Aqui nessa imagem, aqui mais central, a gente tem aqui a escápula, certo? Aqui ainda é o músculo subescapular. Aqui em cima a gente já consegue visualizar aqui o supraespinhal. Aqui a gente tem o deltoide, húmero, clavícula, acrômio. Agora a gente vai para a região um pouco mais posterior. Pronto. Essa imagem aqui é bem legal. Aqui a gente tem o supraespinhal. Aqui a gente tem o deltoide. Aqui a gente já tem o infraespinhal. Aqui nessa região infraespinhal, supraespinhal, redondo menor, passando aqui, tá vendo? Vou mais para posterior, redondo menor, infraespinhal, indo mais para posterior aqui a gente encontra novamente o deltoide, assim como na tomografia. Pronto, então são essas estruturas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês no plano coronal. Então estamos aqui com o plano sagital, a tomografia. É um dos planos mais difíceis da gente conseguir identificar as estruturas que a gente deseja. Então a gente vai tentar simplificar o máximo possível aqui para vocês. A gente está passando aqui, vamos colocar nessa imagem aqui mais central, aqui a imagem do húmero, que fica mais fácil. Só para lembrar para vocês que essa aqui é a região anterior do paciente e essa aqui é a região posterior do paciente, certo? Então a gente vai vir aqui agora para essa região mais lateral aqui, ó, onde a gente consegue visualizar o músculo deltoide e a gente vai identificando as estruturas. A gente identifica a estrutura e vai seguindo ela, certo? Eu acho que é a melhor forma da gente compreender aqui esse estudo. Então, o músculo deltoide, vamos seguir o músculo deltoide. Músculo deltoide, aqui o deltoide na sua porção posterior e o deltoide na sua porção anterior aqui. Deltoide anterior, deltoide posterior, deltoide na região anterior, deltoide aqui, deltoide aqui, deltoide. Aqui o deltoide já sumiu, na região anterior ele já não tem mais, mas na região posterior ainda tem aqui deltoide, acabou. Pronto, deltoide aqui, acabou aqui, tá vendo? Deltoide. Você pode ir acompanhando que você vai vir até o fim. Deltoide. Pronto. Deltoide aqui, voltamos para a imagem inicial. Agora vamos identificar outra estrutura. Vamos aqui para essa região húmero, aqui o acrômio, aqui a gente consegue ver aqui o redondo menor. Então, redondo menor, vamos seguir o redondo menor. Como ela é redondinho, circular aqui, redondo menor aqui, redondo menor
redondo menor, vai ficando maiorzinho, né? Redondo menor, até que ele acaba aqui. Pronto. Vamos voltar com ele, redondo menor, ele aqui, acabou. Pronto. A gente já está aqui novamente nessa imagem. Vamos identificar outra estrutura. Vamos voltar aqui o redondo menor novamente. Acima do redondo menor a gente tem quem? O infraespinal. Redondo menor, infraespinal acima do redondo menor. Então vamos acompanhar aqui o infraespinal. Infraespinal, 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 infraespinal. Aqui é o deltoide, aqui é redondo menor, que a gente já identificou, deltoide, infraespinal, redondo menor, infraespinal, infraespinal, até que ele se acaba. Pronto, vamos voltar aqui. A gente já consegue identificar três estruturas, não importa onde elas estejam: infraespinal, deltoide, redondo menor. Vamos para cá, vamos voltar para aquela imagem inicial. Aqui o deltoide novamente. Vamos identificar o supraespinhal. Então a gente tem redondo menor, deltoide e infraespinal. O supraespinal fica em cima do infraespinal, não é? Então o infraespinal está aqui, então o supra tem que ser esse aqui, ó. Infraespinal, supraespinal. Então supraespinal, supraespinal. Supraespinal é fácil de identificar porque a gente tem aqui a espinha da escápula, a região mais anterior aqui do corpo da escápula. Esse aqui só pode ser o infraespinal. Pronto, a gente volta. Vou colocar na imagem central para vocês verem que vocês conseguem já identificar as estruturas que estão aqui. Imagem mais legal aqui. Aqui, ó. Supraespinal, infraespinal, deltoide, redondo menor. Supraespinal, infraespinal, deltoide, redondo menor. Tá vendo? Aí a gente vai voltar agora. Deixa eu voltar aqui para a região lá do deltoide novamente, para a gente identificar nossa última estrutura aqui. Tem mais duas, na verdade. Vamos aqui para essa região. Aqui, ó. Esse é o infraespinal, supra, deltoide, redondo menor. Do lado contrário ao infraespinal, a gente tem quem? O subescapular. Então aqui a gente tem a escápula. Entre a escápula e os arcos costais, a gente tem aqui esse músculo. Tem outros músculos, claro, nessa região, mas aqui é só uma forma de ficar fácil de compreender. A gente tem esse músculo que fica bem coladinho aqui à região anterior da escápula, que é o subescapular. Então o subescapular está aqui, né? Vamos acompanhar ele desde a porção mais lateral. Deixa eu voltar aqui para a região lateral. Pronto. Vamos aqui. Subescapular, 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 subescapular. Então, se eu colocar aqui na imagem mais central, já consigo identificar várias estruturas. Aqui, subescapular, supraespinal, infraespinal, deltoide, redondo menor. Só falta uma aqui dos que a gente está se referindo, só falta a gente ver uma das estruturas, que ela vai aparecer aqui em cima, que é o trapézio. Trapézio, 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 trapézio. Pronto. Acabou. Então, em relação ao plano sagital, é isso. Deixa eu colocar aqui no sagital. São essas estruturas aqui que são importantes neste momento aqui para compreensão mesmo. Então a gente está aqui com o exame de
ressonância, no plano sagital também. Vamos fazer a mesma técnica que a gente usou no outro. A gente vai procurar aqui primeiro o deltoide. Então a gente tem aqui o deltoide. A gente vê o húmero aqui, o deltoide aqui na sua porção posterior, deltoide na região anterior. Deltoide posterior, deltoide anterior. Deltoide posterior, deltoide anterior. Deltoide aqui na região posterior, deltoide aqui na região anterior. Deltoide, deltoide, pronto, acabou aqui. Deltoide já foi. Vamos voltar para aquela imagem. Aqui é o deltoide, número. Aqui vai aparecer o redondo menor, e a gente vai seguindo, redondo menor, até que o redondo menor acaba aqui. Pronto, o exame acaba aqui. Vamos voltar agora, identificar outra estrutura. Redondo menor, acima do redondo menor a gente tem aqui o infraespinal. Infraespinal, 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 infraespinal. Pronto, infraespinal. Voltando novamente, infraespinal, redondo menor, infraespinal. Acima do infraespinal a gente tem aqui o supraespinal. Então a gente volta aqui o número, o supraespinal vai aparecer aqui. Supraespinal, 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 supraespinal. Prontinho. Vou voltar aqui para identificar as estruturas que a gente já sabe que estão aqui. Supraespinal, infraespinal, redondo menor, deltoide na sua porção posterior. Agora a gente volta aqui novamente, vai passando as imagens, a gente vai olhar agora aqui para a região anterior. Olha aqui, ó. Se aqui é o infraespinal, do lado contrário, no lado anterior, coladinho aqui com a parte anterior da escápula, a gente tem o subescapular. Então a gente tem aqui supraespinal, infraespinal, redondo menor, deltoide e subescapular. Então vamos seguir aqui, subescapular, 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 some aqui, tá vendo? Vamos voltar aqui com subescapular, subescapular, subescapular. Só falta a estrutura do trapézio. O trapézio é o mais superior. Então a gente tem aqui a clavícula, aqui a gente tem o acrômio. Vamos indo, trapézio, trapézio, acabou já aqui trapézio. Vamos botar essa imagem central e vamos identificar todas as estruturas que a gente viu até agora. Então, de cima para baixo, trapézio, supraespinhal, subescapular, infraespinhal, redondo menor e deltoide. Prontinho. Então está identificado. Então esta é a aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aí do conteúdo que foi apresentado. Eu sei que a princípio é um pouco complicado de compreender, ainda mais para quem não tem costume com a imagem por radiografia, por tomografia ou por ressonância, mas espero que tenha esclarecido aqui, eu tenha te dado um norte aí para você poder se aprofundar um pouco mais. Requer um pouco mais de exercício, requer um pouco de prática para você começar a ir pegando ali, entendendo ali a anatomia, mas aqui é um norte para vocês conseguirem compreender, já verem as estruturas, verem como funciona em cada plano. Eu agradeço pela oportunidade e até uma próxima oportunidade de encontrar com vocês. Obrigado e até mais.